وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد قال الله تعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال أيضا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, sintam-se cumprimentados com a belíssima saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que com seu poder fez os céus e a terra, e que a paz e bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala também esteja com seus familiares, assim como seus companheiros. Amém. A nossa conversa de hoje, inshallah, iremos abordar um tema que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou tanto nos seus hadith, e Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no seu sagrado Coran como sendo uma qualidade nobre. E em vários lugares, Allah subhanahu wa ta'ala chamou, incentivando acerca desta mesma qualidade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem possuir esta qualidade será a pessoa mais próxima a mim no dia de Qiyamah. E esta qualidade, estimados irmãos, é a qualidade pela qual mais pessoas entrarão no Jannah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam era uma das pessoas que possuía esta mesma qualidade e também incentivou o seu ummah para que possuísse também a mesma qualidade. Estimados irmãos, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou não é senão a excelência do caráter. A excelência do caráter significa ter uma conduta muito boa, uma conduta acima do bom. Ter uma conduta muito boa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou isso em vários hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez isso diante de situações que se nós lá estivéssemos, não diríamos senão aqui precisa ser muito bom para tolerar. O profeta sallallahu alaihi wasallam mostrou uma forma prática. E Allah subhanahu wa ta'ala elogia esta belíssima qualidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E os Sahaba também testemunharam esta belíssima qualidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, ao elogiar esta bela qualidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." A sua conduta é excelente. A sua conduta é uma grande conduta. Estimados irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam era a pessoa com conduta mais excelente. Mais excelente era a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por esta razão, quando Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha foi perguntada acerca da conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela diz: "Kana khuluquhu al-Qur'an." A conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o Qur'an vivo, o Qur'an em movimento. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam praticava exatamente com aquilo que o Qur'an diz. O profeta sallallahu alaihi wasallam praticava em conformidade o Qur'an, meditava em conformidade o Qur'an. Esta era a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala, ao elogiar também pessoas com este tipo de conduta, Allah subhanahu wa ta'ala diz: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Aqueles que gastam pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que gastam pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala.
na prosperidade, assim como na adversidade. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ e engolem a sua zanga. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ e perdoam as pessoas. Wallahu yuhibbul muhsinin. E Allah subhanahu wa ta'ala ama os benfeitores. Estimados irmãos, se nós queremos ser perdoados, então temos que perdoar. Temos que perdoar os outros. Temos que deixar passar. Temos que esquecer. Faz parte de uma conduta excelente saber perdoar os outros. Não é? Porque esta mágoa que fica dentro de nós, não irá nos beneficiar em nada. Hadith narrado por Sayyiduna Abdullah bin Amr radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: os melhores de entre vós são aqueles que possuem uma conduta excelente. Estes são os melhores. Os melhores quem são? Aqueles que possuem uma conduta excelente. Aqui o ulama divide o husnul khuluq, a conduta excelente, em duas partes. Primeiro, conduta excelente para com Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo, conduta excelente para com os servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Conduta excelente para com Allah subhanahu wa ta'ala é o servo cumprir com todas as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E o servo cumprir com todas as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Conduta excelente para com Allah subhanahu wa ta'ala é o servo aceitar o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Não fique aqui a lamentar, ou não fiquemos aqui a lamentar. Por que Allah subhanahu wa ta'ala fez isso comigo? Ou por que Allah subhanahu wa ta'ala está a fazer isso comigo? Tem tanta gente, faz a mesma coisa, ninguém tem nenhum problema. Eu faço, já tem problemas. Quantas pessoas nós não vimos a lamentarem, e essa lamentação contra diretamente Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa não é conduta excelente para com Allah subhanahu wa ta'ala. Insatisfação daquilo que é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta não é conduta excelente para com Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala não pode ser interrogado. Allah subhanahu wa ta'ala não pode ser interrogado. Conforme ele diz no seu sagrado Coran: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala não pode ser interrogado, mas eles serão interrogados. Nós, os servos de Allah subhanahu wa ta'ala, é que seremos interrogados pelas nossas práticas, assim como nossas palavras. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não pode ser interrogado. Portanto, a conduta excelente para com Allah subhanahu wa ta'ala é o servo aceitar o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. O servo aceitar o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós aceitamos todo o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nunca veio desejar o mal para o seu servo. Nunca. Allah subhanahu wa ta'ala nunca veio desejar o mal para o seu servo. Há vezes em que nós achamos que é uma coisa negativa, mas por trás daquilo tem lá um sucesso. Quantas situações nós não passamos que o seu princípio era uma situação difícil, mas depois de passar aquela situação, as coisas mudaram completamente. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala deixa-nos numa posição justa só para um tempo, para depois usufruirmos da melhor forma à frente. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu sagrado Coran: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Aqui os comentadores do Coran explicam desta forma: na verdade, onde há uma dificuldade, no mínimo há duas facilidades. Este é o mínimo. Onde há uma dificuldade, no mínimo há duas facilidades. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda repete: Inna ma'al usri yusra. Onde há uma dificuldade, há facilidades. Portanto, temos aqui a promessa
de Allah subhanahu wa ta'ala e a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala, ou por outra, Allah subhanahu wa ta'ala nunca contraria a sua promessa. Portanto, a conduta excelente para com Allah subhanahu wa ta'ala é o servo aceitar o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala e assim como cumprir com todas as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E a conduta excelente para com os servos de Allah subhanahu wa ta'ala é a pessoa tratar os servos de Allah subhanahu wa ta'ala da melhor forma possível. Tratar as pessoas de forma condigna. Tratar as pessoas da melhor forma possível. Não desprezar, não menosprezar a qualquer que seja a pessoa. Não humilhar, não insultar. Falar bem com as pessoas. Isso tudo faz parte de boa conduta para com os servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejamos hoje hadith, estimados irmãos, narrado por Sayyiduna Anas, radiyallahu anhu. Ele diz que serviu o profeta sallallahu alaihi wasallam durante 10 anos. Serviu o profeta sallallahu alaihi wasallam por 10 anos. E ele diz que não notei nenhum defeito da parte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Serviu por quantos anos? 10 anos. Ficou na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam durante 10 anos. Estimados irmãos, 10 anos. Não são 10 dias. Não são 10 noites, 10 semanas, 10 meses, 10 anos na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E hoje qual é a nossa situação? Hoje qual é a nossa situação? Basta alguém sentar conosco por 5, 10 minutos, é suficiente para conhecer todos os nossos defeitos. Esta é a nossa situação. Mas aqui, Sayyiduna Anas radiyallahu anhu, ele diz que permaneceu na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam e não notou nem sequer um defeito. Nunca liberou, nunca gritou com ele. Portanto, sigamos também este exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu sagrado Coran: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Com certeza, vós tendes um belo exemplo a seguir. Um belo exemplo a seguir aqui. Com certeza, vós tendes no Muhammad sallallahu alaihi wasallam um belo exemplo a seguir. Que sigamos esse belo exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vejamos o estatuto, estimados irmãos, o estatuto de um caráter excelente no Islã. A posição de um caráter excelente no Islã. Hadith narrado por Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha. Ela diz que ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im." Na verdade, o crente alcança através da sua boa conduta, através do seu bom caráter, a posição, isto é no dia do Qiyamah, a posição daqueles que jejuam bastante. Irá alcançar a posição daqueles que jejuam bastante, facultativamente. E também irá alcançar a posição daqueles que observam as orações facultativas excessivamente. A pessoa vai ganhar essas recompensas através do seu bom caráter. Através do seu bom caráter, a pessoa irá ganhar estas recompensas. E o hadith narrado por Sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado acerca do que fará com que mais pessoas entrem no Jannah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Taqwallah", o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnul khuluq, e a excelência no caráter. Isso fará com que mais pessoas entrem no Jannah. Estimados irmãos, já falamos no início que a conduta excelente divide-se em duas partes.
Primeiro, conduta excelente para com Allah subhanahu wa ta'ala, que é cumprir com todas as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como aceitar o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E a conduta excelente para com os servos de Allah subhanahu wa ta'ala, que é tratar bem as pessoas. Essas coisas vão juntas. Não basta a pessoa cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e ao mesmo tempo maltratando as pessoas. Não basta. Isto não é conduta excelente. Da mesma forma, não basta a pessoa tratar bem as pessoas, não basta para um servo tratar bem as pessoas e desobedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, não cumprindo com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a conduta excelente completa-se com o cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como tratar bem as pessoas. E também foi perguntado, e o que fará com que mais pessoas entrem no inferno? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, a boca e a parte privada. A boca, ter muita boca é contra boa conduta. Ter muita boca é contra boa conduta. Assim como nós falamos com as pessoas, insultamos as pessoas, humilhamos as pessoas através da nossa língua, tudo isso fará com que mais pessoas entrem no inferno. E no hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. O profeta sallallahu alaihi wasallam já quer dizer que eu sou responsável de garantir uma casa nos arredores do Jannah para quem? Liman taraka al-mira'a, para aquela pessoa que abandonar a discussão. Wa in kana muhiqqan, por mais que tenha razão para tal. A pessoa tem razão para discutir, sim, tem razão. Mas ele vê que essa discussão não terá nenhum fruto. Esta discussão não nos levará a nenhum lugar. E ele, por Allah subhanahu wa ta'ala, abandona esta discussão. Há vezes que a provocação é mesmo para discutir, não é? Mas mesmo nesta situação, a pessoa abandona a discussão, não é? Ele vê que esta discussão não terá aqui nenhum fruto. E o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a garantir uma casa nos arredores do Jannah para esta pessoa. E o hadith ainda continua dizendo: وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. O profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer ainda: e eu garanto uma casa no meio do Jannah para quem? Para aquela pessoa que abandonar a mentira. Para quem? Aquele que abandonar a mentira. وَإِنْ كَانَ مَازِحًا, por mais que esteja a brincar. Às vezes estamos numa conversa entre amigos, não é? E a conversa está aí agradando, e a gente mente, por vezes, para criar mais piada na conversa, para criar mais ânimo na conversa. Mesmo nesta situação, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: abandone a mentira. E a recompensa disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam já quer garantir uma casa no meio do Jannah. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ. O profeta sallallahu alaihi wasallam ainda diz aqui: e eu sou responsável também de garantir uma casa no lugar mais alto. Uma casa no lugar mais alto do Jannah para quem? Para aquela pessoa que aperfeiçoar a sua conduta. Aquele que tiver um caráter excelente, né? Caráter excelente. A nossa religião a todo momento ensina-nos a ter um caráter excelente, uma conduta excelente. O que significa ter uma conduta excelente? Tratar bem seu irmão, sorrir com seu irmão, encontrar com seu irmão com uma cara sorridente: assalamu alaikum. Isso é uma caridade que você está a fazer. É um bom comportamento. Afastar a sua maldade das pessoas é um bom comportamento. Afastar a sua maldade das pessoas é um bom comportamento. Fazer com que as pessoas sintam-se importantes na sua presença é um bom comportamento, não é? Perdoar as pessoas,
saber perdoar aqueles que alguma vez nos lesaram, também faz parte de um bom comportamento. Tudo isso faz parte de um bom comportamento. Estimados irmãos, só para terminar, olhemos só para esta conduta do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta conduta do profeta sallallahu alaihi wasallam. Certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam estava no masjid e daí entrou aí um homem e começou a preencher as suas necessidades fisiológicas. Aonde? No masjid. Não estamos a falar do zucani, ou lá no quintal, lá no pátio. Não. Dentro do masjid, o profeta sallallahu alaihi wasallam está a assistir este cenário. E os sahaba daí levantaram. Queriam impedir aquele homem. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: deixem ele. Olhemos só para esta conduta, estimados irmãos. Olhemos para este caráter, estimados irmãos. Deixem ele terminar aquilo que ele está a fazer. Daí, quando o homem terminou, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para os sahaba: entornem água aí onde este homem preencheu as suas necessidades. Não é? E depois o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou aquele bai. Que olha, depois de chamar aquele bai, chamou de boas formas. Não disse: ei, anda cá. Não, de boas maneiras. Chamou ele e começou a ensinar ele de boa forma. Que olha, este aqui é masjid. É o quê? É masjid. Não é adequado para isso. O masjid é para fazer salat, é para, fazer o dhikr, também para a recitação do Coran. De boas maneiras. E depois este homem diz que nunca encontrei um professor, um melhor professor do que o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ensinou-lhe de boas maneiras. Chamou a ele ainda mais para Allah subhanahu wa ta'ala. Não é? Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, através da sua posição, ele não era arrogante. Apesar da sua posição, ele convivia com os ricos, assim como convivia com os pobres. Aceitava o convite do rico, assim como aceitava o convite do pobre. Esta era a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E com isso, estimados irmãos, ele quis aqui transmitir algo para seu ummah, ao ponto de dizer que as pessoas mais chegadas a ele no dia do Qiyamah são aquelas pessoas com o caráter excelente. Por isso, estimados irmãos, vamos cada vez mais, a cada dia, tentarmos melhorar na nossa conduta para assim estarmos mais próximos dele, mais próximos do profeta sallallahu alaihi wasallam no dia de Qiyamah. Com essas palavras eu vou terminar por aqui. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد